Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Quem for chegando, já vai me falando, por favor, como é que tá o som, como é que tá a imagem, pra gente começar. Vai aguardar só um minutinho pro Instagram avisar e a gente já dá início pra nossa live. Hoje a gente vai falar sobre fertilidade feminina. Então, se você tem aquela amiga que tá pensando em engravidar, que tá tentando engravidar e tá tendo alguma dificuldade, já pode mandar aviãozinho para essa pessoa. Se tem um casal, se tem uma mulher, né, que tem endometriose, que tem mioma, que tem síndrome do ovário policístico, que você possa já encaminhar essa live para ela, que com certeza tem muita informação aqui hoje, tanto da parte médica quanto da parte da nutrição, coisas que a gente já pode começar a fazer hoje mesmo em casa, para já começar a controlar os sinais, os sintomas e já começar a ver alguma melhora no quadro. O Instagram tá me sinalizando o que ele tá avisando ainda. Então pode ir chegando. Esperar a minha convidada também. É a doutora Maria Fernanda, ela é ginecologista obstetra, foi quem fez o parto da Mariana, da minha filha mais nova. Tem quase 3 meses que isso aconteceu. Boa noite, Johanne. Boa noite todo mundo que já chegou. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou começar, né, a parte assim, como que eu digo? Não da doença em si, né, mas da fertilidade. Enquanto isso, a Maria Fernanda chega e o pessoal também vai chegar. Boa noite. Quando a gente fala, né, quando a gente pensa na fertilidade, a gente tem que pensar que ela não começa ali naquele momento, né? Casei, decidi que eu quero ter filho, então agora eu começo a pensar na fertilidade. A nossa fertilidade, ela começa desde lá da barriga da nossa mãe e até antes disso. A gente vai entender que é desde lá da nossa avó. Então, quando a gente pensa nos 1.100 dias da vida do bebê, o que são, né, esses 1.100 dias? É aquele período, né, de 3 meses, no mínimo, antes do casal engravidar. A gente vai fazer todo um acompanhamento com o casal, depois toda a gestação e até os 2 anos de vida do bebê. Boa noite todo mundo que está chegando agora. A gente está comentando sobre os 1.100 dias da vida do bebê, né? Esse início de tudo. Então, os 3 meses antes do casal engravidar, o período da gestação e até os 2 aninhos do bebê. Esse somatório de dias, vamos, né, concluir os 1.100 dias de vida do bebê, que são cruciais para a saúde ou para a doença do bebê na fase da infância ou na fase adulta e também das próximas gerações. Hoje, com o avanço dos estudos da epigenética, da nutrição em si, a gente já sabe que... Vi uma solicitação, achei que era a Maria Fernanda, mas não é. A gente já sabe que a mulher, ela tá gerando uma menina e ali essa menininha já tá começando a se formar também seu aparelho reprodutivo, né? Então, quando a minha mãe estava grávida de mim, o que ela fez ali da alimentação, do estilo de vida dela, influenciou na vida dela naquele momento, na minha vida e na vida das minhas filhas. Então, o que os estudos mostram é que uma gestante grávida de uma menina, ela vai influenciar na próxima geração, né? Então, mãe, filho, neto. Oi, Carmelita. Boa noite. Vai influenciar. Então, essa parte da carga genética, ela é muito importante. Então, por isso que doenças hoje, né, como pressão alta, diabetes, colesterol alto, tá acontecendo muito em crianças. E há um tempo atrás era doença de pessoas mais velhas, né? Então, tudo devido à má alimentação.
E se a gente parar para pensar, lá na época da minha mãe, não tinha refrigerante na geladeira todos os dias, não tinha fast food como a gente tem hoje, não tinha tanta comida de pacote. E as doenças já começaram a aparecer. Então, se a gente não pensar na alimentação, né, dessa pré-concepção e durante a gestação, a gente vai ter crianças muito mais doentes. E, né, hoje tem um estudo que fala sobre o autismo, né? O número de autismo vem crescendo muito. E também, né, a gente sabe que é genética, mas também pode ter influências do ambiente que essa criança vive, do ambiente que essa gestante vive, para influenciar, né, na causa da doença. Tô olhando aqui para ver se a Maria Fernanda entrou, mas eu ainda não vi. Maria Fernanda, se você tá aí, me manda um oi que eu te chamo aqui. Enquanto isso, eu vou conversando aqui com o pessoal que tá chegando. Ela entrou agora. Então, essa é a parte, né, da epigenética, dos estudos que a gente tem como de mais novo. Deixa eu ver se eu consigo chamar aqui. Acho que foi, Maria Fernanda. Só um minutinho, gente, já vai dar certo. Enquanto a Maria Fernanda vai entrando, um outro ponto também que é muito importante a gente pensar e que às vezes a gente não relaciona, né, com a questão da fertilidade do casal, são os disruptores endócrinos, que também é um assunto mais novo, né? E o que são esses disruptores endócrinos? São contaminações, são poluentes, são os agrotóxicos, são plástico, produtos. Oi, Maria Fernanda. Olá, boa noite. Boa noite. Eu vou concluir essa parte aí eu te falo para começar a sua. Só para eu concluir Tá bom. essa. O alumínio no desodorante, chumbo na maquiagem. Então, assim, a gente está num meio hoje repleto de contaminantes. E esses contaminantes no nosso corpo, eles agem como hormônios. E isso acaba causando uma série de prejuízos, né? Algumas doenças são causadas por causa desses disruptores e eles influenciam também na fertilidade, tanto do homem como da mulher. Então, quando a gente vai pensar na fertilidade, além de a gente olhar para a doença, além da gente olhar para a alimentação, a gente também olha para todo esse meio ambiente onde esse casal tá e o que a gente consegue fazer para reduzir esse tipo de contaminação. E agora eu vou agradecer a presença da Maria Fernanda, minha ginecologista obstetra maravilhosa, e já pedir para ela se apresentar para vocês. Boa noite, Lu. Boa Boa noite. noite, pessoal. Meu nome é Maria Fernanda, eu sou ginecologista obstetra. Eu me formei aqui em Paracatu, fiz minha residência em Brasília e fiz também uma pós-graduação em ultrassom e fiz um fellow em reprodução humana. Então, acredito que por isso que a Lu me chamou hoje para falar um pouquinho para vocês sobre patologias que comprometem, né, a saúde reprodutiva da mulher, que são muito comuns e que podem também trazer muitos sintomas, né? Então, e como que a alimentação, como que o estilo de vida pode nos ajudar em relação a essas doenças, né? Então, nós separamos para falar um pouquinho sobre a síndrome dos ovários policísticos, os miomas e a endometriose, né? Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre cada uma delas, né? E a gente sabe que, principalmente na endometriose e na síndrome dos ovários policísticos, o principal mecanismo de ação está no estilo de vida, né? Então, uma boa alimentação, na prática de atividade física, justamente para diminuir os fatores inflamatórios, regular o padrão menstrual, o padrão hormonal, né? Que pode influenciar também aí nessas patologias. Uhum. E Então, eu vou quantas começar meninas falando. têm a SOP nem sabe, né? É muito Como? comum hoje. Várias meninas têm a SOP e nem sabe que tem. Quando vai Isso, diagnosticar, já passou vários anos. exatamente. Porque tem vários sinais e sintomas que algumas acham que são normais, né? Mas que Uhum. quando a gente vê, a gente pesquisa a fundo, né?
entra nos critérios aí para dar o diagnóstico de ovário policístico, de síndrome dos Isso. ovários policísticos. Uhum. Então, eu vou começar falando sobre os miomas. Os miomas são nódulos benignos constituídos de músculo liso que se formam no útero. Eles podem estar localizados dentro da cavidade uterina ou no músculo uterino ou ali pelo lado de fora na superfície do útero. E é isso que traz um nome a cada um desses miomas. Então, a gente pode ter o mioma submucoso, o mioma intramural e o mioma subseroso. Geralmente, os miomas subserosos estão relacionados com dor, porque eles podem crescer e comprimir outros órgãos e ligamentos. E os miomas submucosos estão relacionados com sangramento. Então, quando a gente tem a queixa de sangramento uterino anormal, um dos diagnósticos diferenciais que a gente tem que pesquisar são miomas, né? E falando em fertilidade, os miomas submucosos que estão dentro da cavidade uterina podem influenciar, né, na nidação, na fecundação ali do embrião, né? Então, eles podem estar relacionados com casos de infertilidade ou de abortamento. Então, são principalmente esses miomas que a paciente que está em investigação de infertilidade, quando são detectados, são indicados a miomectomia. E geralmente essa cirurgia é feita pela cavidade uterina, acessando por vídeo a cavidade uterina e retirando apenas esse mioma, para não influenciar, né, no tecido ali, no miométrio, na cavidade uterina, para que essa paciente possa ter um sucesso, né, pensando em gravidez. Né? Os miomas, além disso, podem causar dor, né, também, como eu já tinha falado. Se eles estão muito grandes, eles podem comprimir a bexiga ou o intestino, também causando sintomas urinários ou às vezes mudanças no padrão intestinal, né? E a gente deve pensar na prole dessa paciente quando a gente pensa no tratamento do mioma. Esse tratamento pode ser feito por medicamento, né, para tratar os sintomas, às vezes o sintoma de sangramento menstrual, a gente pode fazer uso de progesterona para cortar a menstruação, né, analgésicos para melhorar a dor. E quando a gente não tem melhora ou quando a gente já tem uma paciente com a prole constituída, ou seja, paciente que já tem os seus filhos e não pensa mais em engravidar, a gente pode pensar na cirurgia de retirada do útero, mas principalmente quando traz muitas comorbidades, né? Então, eu acho que sobre os miomas, é basicamente isso. A origem deles ainda não é totalmente esclarecida, mas tem uma influência genética e influência hormonal. Então, relacionada ao quê? A mulher na idade reprodutiva devido à produção de estrogênio. Né? Tanto que já tem estudos mostrando que as mulheres, quando entram na menopausa, que diminui a produção desse estrogênio, elas não têm mais ali aparecimento de miomas ou eles podem até diminuir de tamanho. Quer acrescentar alguma coisa, Lu? Não, tá ótimo. Eu vou deixar essa primeira parte, depois eu venho com a nutrição, que aí a gente Tá certo. recapitula tudo. Tá bom. Então, falando também agora sobre a endometriose. A endometriose é uma doença crônica, né, de difícil diagnóstico. Por quê? Porque a principal característica dela é a dor, a cólica durante a menstruação, que muitos levam como uma característica normal, mas não é normal, né? A gente ter uma cólica ali leve, que não precisa de medicação, que no segundo dia da menstruação já está melhor, tudo bem, algumas pacientes têm. Agora, ter dor forte, dor de moderada a forte, durante todas as menstruações, que vai mudar a qualidade de vida, que vai interferir no dia de trabalho, no dia de escola, não é normal. Então, a gente tem que pensar na endometriose, né? É uma doença inflamatória também, relacionada à presença de tecido endometrial fora do útero, que pode ser encontrado tanto na parede ali da bexiga,
no intestino, nos ligamentos, e é por isso que causa uma dor maior durante a menstruação. A endometriose hoje é muito comum, né? Então faz parte de 10% da população geral, e ela também tem dependência do estrogênio. Então também é uma doença que compromete a mulher na vida reprodutiva, né? Então, acomete principalmente as mulheres ali entre 25 e 35 anos, né? Já se sabe que exercício físico tem um efeito protetor contra a endometriose. Por quê? Porque vão diminuir a secreção de estradiol, né? Devido à liberação de endorfinas, que vão agir lá no sistema nervoso central, então com um efeito benéfico. Sabe também que o IMC tem interferência na presença da endometriose, então quem tem um IMC maior geralmente encontra-se menos incidência de endometriose, porque relacionada aos ciclos anovulatórios, então ela não produz estrogênio e progesterona, né? Então tem estudos mostrando isso. E sabe-se também que a dieta influencia muito devido a esses fatores inflamatórios, né? Então, existem alimentos que podem ajudar a diminuir esses fatores inflamatórios. Então, é recomendado uma dieta associada à atividade física no tratamento dessas pacientes com endometriose. Nem todo mundo precisa fazer cirurgia de endometriose, então a cirurgia fica reservada para casos graves de endometriose ou casos de cistos nos ovários causados pela endometriose com mais de 6 centímetros, porque a gente sabe que a cirurgia da endometriose pode comprometer a reserva ovariana, né? Então, a gente tem que fazer uma programação antes dessa cirurgia, orientar a paciente, tentar um tratamento medicamentoso, né? Então, essa medicação seria o quê? Seria também progesterona, né? Também inibir o eixo, cortar a menstruação, porque sem a menstruação a gente não vai ter o estímulo dessas células endometriais fora do útero, diminuindo a dor, né? Que é a principal sintoma dessa doença. O diagnóstico, tanto da endometriose quanto dos miomas hoje, é bem feito pelo ultrassom. Mas na endometriose precisa de um ultrassom com preparo intestinal. Então, a gente precisa desse preparo intestinal para que as alças intestinais não atrapalhem no momento do diagnóstico. E precisa também de um ultrassonografista treinado para focos de endometriose, né? Porque ainda hoje passa muito despercebido essa questão de ter a endometriose e não ter o diagnóstico no ultrassom. Então, não é todo ultrassonografista que consegue identificar esses focos de endometriose. Outra forma de identificar também é a ressonância magnética, tanto para o mioma quanto para a endometriose, é uma forma de fazer o diagnóstico, né? Mas quando se fala em endometriose, a gente sabe que a cirurgia videolaparoscópica é que dá o diagnóstico definitivo, que existem focos superficiais e profundos. Então, nem sempre o ultrassom ou a ressonância consegue identificar todos esses focos. Então, a gente precisa aí de um diagnóstico onde a gente vai fazer uma investigação, que além da clínica, a gente vai complementar com métodos de imagem, né? E pensando em cirurgia de endometriose, hoje a gente tem como método auxiliar também o congelamento de óvulos para as pacientes que sabidamente vão ter que mexer no ovário, sabidamente vão perder folículos ali durante a cirurgia, ter essa reserva folicular congelada pode ajudar numa gravidez futura, né? Então, a gente sabe que existem pacientes que fizeram cirurgia para endometriose e que não conseguem engravidar, né? Quando essa cirurgia é realizada com uma programação onde tenta-se tirar a cápsula ali do endometrioma sem mexer no tecido ovariano, a gente consegue preservar tecido ovariano, a gente consegue preservar a reserva folicular. Mas a gente precisa pensar que
nem toda programação de cirurgia é da forma que a gente espera que seja. Então, em algumas situações, pode acontecer de a gente entrar para a cirurgia e a cirurgia virar uma outra coisa. Então, às vezes, a gente tem programação de manter os ovários e ter que tirar um dos ovários, ter que tirar uma das trompas, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso quando a gente pensa em cirurgia para endometriose. E lembrar que a gente tem os outros métodos antes de pensar em cirurgia, né? Então, a gente deixa a cirurgia reservada para aquelas pacientes onde a endometriose são endometrioses com focos graves e que atrapalham, os sintomas atrapalham a qualidade de vida, né? E falando um pouquinho sobre o ovário policístico, então, conhecido como SOP, Doutora Maria né? Fernanda, só uma coisa, teve Ah, uma pergunta aqui, se quem tem endometriose pode tomar medicação para induzir ovulação e tentar engravidar. tá. Então, assim, quem tem endometriose geralmente ovula. Então, a gente usa indutor de ovulação para pacientes anovuladoras, que são pacientes que não menstruam, né? Então, fica reservado para pacientes com ovário policístico, né? Então, não é toda paciente que tem indicação de usar indutor de ovulação, principalmente aquelas que ovulam, né? Se está ovulando, tá liberando o óvulo, o ciclo tá funcionando, então não precisa de indutor de ovulação. Teve uma outra pergunta também, deixa eu ver aqui onde que eu anotei, sobre quem opera de endometriose, se tem dificuldade para engravidar. Uhum. Pode ter, né? Pode ter, principalmente se essa cirurgia mexeu com o tecido ovariano, né? Se diminuiu a reserva ovariana ali, né? Ou se te retirou um ovário ou se retirou uma trompa, ela pode influenciar nas chances de gravidez. Uhum. Essa aqui de paciente com baixa reserva ovariana devido à cirurgia de remoção de um ovário e plástica em outro é a continuação da pergunta da endometriose, se podia tomar indutor. Então, mas é a mesma questão, né? Se tiver em anovulação, se não estiver menstruando, pode ser que seja, né, uma forma aí de a gente conseguir fazer essa ovulação, né? Mas precisa saber detalhadamente como está esse ciclo menstrual, o que foi essa cirurgia, para a gente saber qual a melhor forma de tratamento. Uhum. Bom, então falando um pouquinho sobre o ovário policístico também, né? Que o ovário policístico, sim, pode trazer como sintoma a amenorreia, que é a ausência de menstruação, ou ciclos irregulares, né? Esses ciclos irregulares estão associados à anovulação. Então, essas são as pacientes que geralmente cursam com anovulação, que não vão ter a ovulação, então não vão liberar o óvulo para encontrar com o espermatozoide. Então, essas pacientes têm maior dificuldade de engravidar por ciclos anovulatórios, né? Então, geralmente ela é diagnosticada por 3 fatores. Então, um deles é a amenorreia ou irregularidade do ciclo menstrual. Um dos outros fatores é o hiperandrogenismo, que vai cursar com alterações clínicas como espinhas, excesso de pelo, acantose nigricans, que é o aparecimento de manchas escurecidas na região do pescoço, das axilas, relacionado com o aumento da insulina, né? E a presença de ovários micropolicísticos no ultrassom. Hoje mudou muito o diagnóstico, né? Que era dado muito esse diagnóstico, principalmente para as pacientes logo após as primeiras menstruações, mas a gente sabe que o eixo hipotálamo, hipófise, ovário, que é o que nos traz a menstruação, ele ainda é ineficaz nas primeiras menstruações e ele vai se fortalecendo, né? E hoje eles falam que são 8 anos para a gente ter ciclos regulares após a menarca.
Então, os pacientes que têm um diagnóstico de SOP na adolescência, esse diagnóstico tem que ser revisto após 8 anos da menarca para ver se era realmente SOP ou se era só o eixo hipotálamo-hipófise ainda ineficiente. Então, a gente tem associado a SOP a síndrome metabólica relacionada, né, aí com a resistência insulínica. Então, a gente pode ter como doenças futuras associadas diabetes, alteração de colesterol, hipertensão, né, que fazem parte dessa síndrome metabólica. Então, é uma patologia que precisa ser identificada e tratada para evitar repercussões lá no futuro. E hoje sabe-se que o principal tratamento para a SOP é mudança no estilo de vida, né? Então, pacientes sedentários, pacientes obesas, né, precisam ter como regra o acompanhamento nutricional, né? Não que tenha que fazer dieta, não é isso, é adaptar, né, a alimentação ao que é balanceado e ao nível energético suficiente também, né? Para cada paciente, também não quer dizer que uma dieta serve para todos, cada um vai ter a sua avaliação, né? Isso é importante. E a prescrição de exercício físico. O recomendado hoje é que seja pelo menos 30 minutos na paciente adulta e 60 minutos para o adolescente. Então, a gente tem essa recomendação. Não é uma orientação. Hoje, o exercício físico ele entra como uma prescrição, porque ele é necessário, né? A gente sabe que muitas vezes a gente vê introduzir anticoncepcional para tratamento de síndrome dos ovários policísticos, mas ele não vai fazer tratamento. Ele vai inibir os sintomas. Então, ele vai melhorar a questão da pele, vai melhorar a questão dos pelos, vai melhorar a questão da oleosidade, né, e das espinhas, e a questão do ciclo menstrual. Então, a gente sabe que o anticoncepcional, quando a gente faz a pausa, a gente não está tendo uma menstruação, mas a gente está tendo um sangramento de supressão. E esse sangramento é importante, porque a gente vai estar fazendo um funcionamento ali, né, do ovário. Só que a gente não vai estar tratando. Então, muitas vezes entra com o anticoncepcional pensando, estou fazendo tratamento, a hora que suspende o anticoncepcional, todos os sintomas retornam. Por quê? Porque o paciente mantém com o estilo de vida desregrado, com a alimentação desbalanceada, com sedentarismo, né? E isso tudo pode trazer consequências lá na frente. Então, a gente tem que pensar, né, em fazer esse diagnóstico e já incrementar a situação de que a paciente precisa entender que se não melhorar o estilo de vida, não vai ter melhora, né, dos sintomas. Até em relação à gestação. Então, muitas pacientes descobrem que tem ovário policístico quando tentam engravidar e não conseguem. E aí a gente pede para fazer o calendário menstrual e identifica que os ciclos estão com mais de 35 dias de intervalo, né? Ou que não está menstruando e que nem parou para perceber que a menstruação não estava vindo da forma que deveria vir, né? Ou o paciente ganhou muito peso e começou a ter os sintomas de acne, de surtismo, começaram a aparecer, né? Então, a gente tem que fazer um diagnóstico clínico, associar um diagnóstico laboratorial, né? Então, a gente tem que ver o perfil lipídico dessa paciente, a glicemia e o diagnóstico diferencial com outras doenças que também causam anovulação. Então, a gente tem que lembrar que não é só a SOP que causa os ciclos irregulares. Então, a gente tem que excluir outras patologias, como, por exemplo, doenças da tireoide, que são muito comuns, que também podem influenciar no eixo hipotálamo, hipófise e ovário. Doenças também relacionadas ao cortisol, à prolactina, né? Tumores produtores de testosterona. Então, a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial para a gente chegar ao diagnóstico de SOP, né? E com isso, a gente tem que também pensar que a gente vai tratar uma paciente que está tentando engravidar com anticoncepcional, não tem jeito, né? Então, mais um motivo de a gente
incrementar aí a dieta e atividade física e a perda de peso para a gente conseguir retornar os ciclos ovulatórios e conseguir aí engravidar. Então tem toda essa influência aí. Teve mais uma pergunta aqui. Minha filha, desde a adolescência, teve de fazer tratamento de prolactina alta. Isso seria uma das causas da dificuldade de engravidar hoje? Sim, então tem que descobrir o porquê dessa prolactina alta, né? Que existem as causas aí que podem justificar o aumento dessa prolactina, e a prolactina ela pode influenciar no eixo hipotálamo hipófise ovariano, levando aí a uma dificuldade de engravidar, né? Então deve ser feita uma investigação, né? Se melhorou, né? Se ela usa remédio para fazer esse controle. Então, isso deve ser identificado, sim, que pode ser uma das causas de dificuldade para engravidar. Tá, tem um pessoal chegando agora. Quem quiser deixar perguntas, pode ir colocando aqui. Doutora Maria Fernanda explicou para a gente a diferença entre mioma, entre endometriose, entre SOP, de uma forma bem simples. Acho que deu para entender de forma bem clara, né, o que é cada coisa. E aí, pensando na parte da alimentação, é claro que tem coisas específicas para cada um. Mas aí eu quis trazer alguma coisa, assim, as orientações que englobam as três e que a mulher consegue já fazer, né? Algumas dessas já consegue começar hoje mesmo, as mudanças. Então, quando a gente pensa na fertilidade da mulher e também do casal, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é na mudança do estilo de vida. Então, a doutora Maria Fernanda já falou, né, da parte da atividade física, que é uma obrigação para todas as pessoas, e também a parte da alimentação. E o que é da alimentação, né? O que fazer? Então, assim, a primeira coisa a se pensar é nas dietas com baixo índice glicêmico, porque a resistência à insulina é muito comum nessas pacientes. Então, a glicose e a insulina estão muito alteradas, né? Então, os picos acontecem ao longo do dia e a gente precisa cuidar dessa parte com uma dieta de baixo índice glicêmico, uma dieta anti-inflamatória, antioxidante. E de onde, né, que a gente vai tirar esses nutrientes? De comida de verdade. Então, é fruta, verdura e legume, as raízes, né, tudo da forma que Deus deixou pra gente, o mais natural possível. Então, evitar o máximo possível alimento pronto, alimento de pacote e comer o máximo possível de comida de verdade, né? Então, fazer em casa. A gente sabe que é muito difícil hoje, a vida de todo mundo é muito corrida, mas talvez tirar um dia da semana, fazer, congelar, né, alguns lanches, a preparação do almoço, do jantar, deixar alguma coisa adiantada, a gente já consegue muito nutriente dessa forma. Algumas pessoas acham ruim congelar comida, que vai perder nutriente. E assim, perde, mas cozinhar perde, cortar perde, colher, trazer para casa perde. Então, assim, perde, mas é pouca coisa, não é nada significativo que vai causar um problema. Muito melhor uma comida saudável congelada do que uma tranqueira, porque não deu tempo de cozinhar. Então, a primeira coisa a se pensar é nessa parte. Também a ingestão de água é muito importante. Então, para saber se a gente está consumindo, né, a quantidade certa de água, a gente vai multiplicar 35 vezes o peso. Esse resultado é a quantidade de água que a gente precisa no dia. Então, é muito individual, vai variar de pessoa para pessoa. E alguns chás também já foram estudados e são usados, né, no tratamento dessas doenças, como o chá de folha de amora, que ele imita a progesterona, então, ali no nosso organismo. O chá de gengibre, que é anti-inflamatório. O chá de erva cidreira, né, para deixar a mulher mais calma, mais relaxada, porque às vezes fica naquela, né, não consigo engravidar, não consigo engravidar, e aí se frustra. Então, tentar manter mais a calma, pensar em outras coisas, né, não focar só nisso. E outra coisa muito importante também é ter uma boa noite de sono. Então, ter, né, no mínimo as 7 horas, dormir bem, se alimentar no máximo até as 10 horas da noite para ter um período ali, né, de jejum, e a digestão não atrapalhar o sono. E chegando à noite e diminuindo o contato com os eletrônicos e diminuindo as luzes para conseguir ter uma noite de sono mais tranquila.
E quanto à suplementação, a gente tem alguns suplementos que já são muito estudados para essas patologias hoje, que é no caso o ômega 3, a vitamina D, que é muito importante a dosagem para saber a quantidade para repor, o mio-inositol, L-carnitina, os probióticos, coenzima Q10. Alguns estudos falam sobre melatonina, que já seria uma orientação médica, mas também entra aqui nessa parte de suplementação. Então, assim, basicamente seria o descasque mais, desembale menos e essa parte da suplementação, principalmente ômega 3 e vitamina D, são os que têm mais estudos relacionados no benefício da fertilidade. Tem muita gente parabenizando a doutora Maria Fernanda. Obrigada. Tem várias mensagens aqui para você. E assim, o que a gente tinha pensado para a live era alguma coisa bem simples, né, de entender, bem prática, e foi isso que a gente trouxe. E eu queria deixar aberto aqui, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, quiser aproveitar esse momento, para a gente já poder comentar. Se alguém quiser mandar mensagem no direct também, a gente responde, né, doutora Maria Fernanda? Sim. Lu, teve alguma pergunta que foi feita antes que eu deixei de responder? Não, foram essas mesmo, que foi a da Não é. cirurgia, né, de endometriose. Ah, teve uma. Isso. Até quando a mulher pode engravidar? Ah, sim, é verdade. Então, o recomendado é que a idade ideal, né, que é a idade fértil ideal para engravidar, é dos 25 ao 35 anos. Por que isso? Porque depois dos 35 anos, a gente tem uma queda que já se inicia ali da reserva folicular, né? Então, a mulher, ela nasce com uma quantidade de folículos e, ao longo da vida, esses folículos vão diminuindo. Então, essa reserva vai diminuindo. Então, após os 35 anos, essa reserva já começa a cair com um pouco mais de intensidade. E após os 40 anos, essa reserva cai bruscamente. Sabendo também que após os 40 anos, aumenta ainda mais os riscos de doenças na gestação, como diabetes, hipertensão, né? Relacionados à idade, ao estilo de vida, né? Então, a idade recomendada é dos 25 aos 35 anos. A Maria Carmelita falou para esticar essa idade que ela quer ser vó. Acho que a filha dela tá próxima dessa idade máxima. Isso não quer dizer, né, que depois disso não consiga, mas pode conseguir com um pouco mais de dificuldade ou às vezes precisar aí de algum tratamento. Uhum. Mas ainda é possível, Carmelita. Vai chegar o netinho. Ainda é possível. Então, Maria Fernanda, eu quero te agradecer muito por ter aceitado estar aqui comigo hoje, para ter trago, né, toda essa explicação de forma tão simples para todo mundo entender. E agradecer Eu a que sua agradeço. disponibilidade. Espero, né, que todo mundo tenha gostado das dicas, tanto da sua parte como da parte da alimentação. E a gente está à disposição para quem quiser conversar depois. Isso. Eu que agradeço o convite, é a primeira vez que eu faço uma live aqui no Instagram, né? Não foi o primeiro convite, mas foi o primeiro convite que eu aceitei, Ai, assim. que honra! Mas a gente tem que deixar a vergonha de lado, né? E começar a fazer essas coisas para poder ajudar, né? Eu Ah, acho que para ajudar essas informações são informações que acabam ajudando aí, às vezes informações que as pessoas desconhecem, né? E pode estar tendo a oportunidade de conhecer, né? sim. Então, e também fico à disposição, se alguém quiser entrar em contato, tiver alguma dúvida, pode entrar aí me chamar aí no direct também. Que ótimo. É, Então é isso, gente. Eu vou deixar essa live salva aqui no meu perfil. Se quiser mandar para alguém, quiser marcar nos comentários, mandar o aviãozinho, fica à vontade. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Obrigada, doutora Maria Fernanda. E eu vou fechar aqui para sair. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite.